Se as leis do sexo são sociais, então elas são também universais. Deixa-me me explicar. No último vídeo, eu observei que como o sexo é uma atividade, uma realização de uma atividade cognitiva, então as suas normas, as virtudes sexuais, né, vamos dizer, de fidelidade, intimidade, respeito, elas são normas que têm origem não no próprio sujeito, mas no objeto, porque conhecimento é sempre regido pelo seu objeto. Mas, nesse caso, o objeto é outra pessoa, né? Então, essas normas, elas têm uma realidade na sociedade. E é disso que temos daí esses dois aspectos, essas duas realidades que mostram essa existência social do bem do sexo. O primeiro que é a beleza e o outro que é o casamento. A beleza mostra que aquilo que queremos no sexo, buscamos no sexo, é outra pessoa, né? Quando você tem uma orientação sexual, o que o que você tem não é um capricho individual, não é um desejo que é arbitrário seu, mas é um reconhecimento de um valor que existe fora de você, né? Que existe independente de você e que você é atraído por ela, né? Então, homens gays, eles têm uma certa apreciação e um certo amor, uma certa atração pela masculinidade, né? E é isso que os faz gays, e é isso que faz quererem ser, sabe, estar com outros homens. Isso não é um capricho, algo puramente subjetivo. Eles estão captando algo da realidade. Da mesma maneira, né, mulheres lésbicas ou também heterossexuais, quando heterossexuais querem fazer, sabe, se juntar e formar uma família, e assim o homem diz, eu quero ter a filha daquela mulher, isso é captando algo que realmente existe, né? A reprodução e né, a conjunção de homens e mulheres no sexo para procriar é algo que existe na realidade, né? É algo que é captado. Então, as sexualidades, elas respondem à beleza. A belezas distintas, mas à beleza. E isso é parte da objetividade do valor do sexo, né? Não é apenas uma mera norma ética subjetiva. É algo que nos é dado fora de nós. Isso também é mostrado no fato que existe o casamento, né? O casamento mostra que há um interesse da sociedade em regular o sexo, né? Que, de novo, que ela nos ensina o que é desejável e o que não é desejável. De novo, nós, como filósofos, quando eu digo como filósofo, digo como seres humanos pensantes que refletem, nós podemos criticar as normas de casamento que existem nas nossas sociedades. E as sociedades têm normas de casamento das mais variadas. Mas quase sempre existe essa instituição, né, que liga famílias, que forma famílias, nos dá cunhados e tal, e que determina com quem ou quem não podemos estar juntos, né? Então, isso essa instituição mostra que os valores sexuais também são valores sociais. E agora tem um passo importante aqui que é, já que eles são sociais, eles, você, eles não são dependentes de seres humanos de forma nenhuma. Porque você pode dizer, são seres humanos, então seres humanos podem, assim, são valores da sociedade humana, valores que a gente recebe da comunidade, então a gente pode mudar, né? A gente pode todo mundo um dia sentar e decidir como queremos regular o sexo, como queremos regular o casamento entre nós, e assim mudar isso. Porém, como é um valor que é passado pela comunidade, ele não é só algo que a comunidade pode escolher passar ou não, né?
Porque, por um lado, você vê isso muito claramente na reprodução, né? Se a sociedade não passa adiante o valor do sexo, daí não há reprodução dos seres humanos. E assim, se não há reprodução dos seres humanos, a reprodução acontece de forma caótica, a sociedade acaba. Ou seja, não é algo opcional ou não para a comunidade ter esses valores sexuais. Esses valores existem independente da sociedade, porque a sociedade se reproduz e se mantém por meio deles. E não é só a reprodução, como eu argumentei em outros vídeos, é as normas, vamos dizer, de atração homossexual definem bem o que é homem e o que é mulher, né? E até mesmo as normas, os desejos que a gente chama de queers, né, de que rompem as barreiras entre os sexos, são necessários para podermos falar da própria união de homem e mulher no casamento heterossexual. Isso foi argumento de outro vídeo. Mas, então, todas as normas sexuais, elas são independentes da sociedade, porque a sociedade depende delas. E como são independentes da sociedade, podemos também falar, por exemplo, de leis de atração, né? Podemos ver isso como leis de atração, né? Então, nesses outros vídeos, eu argumentei, por exemplo, que se você não tem uma comunidade homossexual, e se você rejeita a homossexualidade, vamos dizer, a homossexualidade masculina, então, você está dizendo basicamente que os homens, enquanto homens, entre homens, eles não têm desejo sexual. Isso implica ou em um ódio ao sexo de maneira geral, ou você atribui o sexo ao feminino, né? E daí tem essa imagem da mulher enquanto promíscua e tal. Então, entra misoginia aí. E você pode dizer, isso é tipo uma consequência. Você expulsou o desejo sexual da comunidade masculina pura, vamos dizer, e com isso você acabou numa posição misógina. E então uma coisa segue como consequência da outra, né? Eu também argumentei lá que a falta dessas comunidades e da situação da homossexualidade promove identidades frágeis, né? Porque se heterossexuais só se definem um em termos do outro, né? Daí o masculino só se define em termos do feminino, ele sempre está em perigo de se mostrar feminino, e o feminino sempre está em perigo de virar masculino. Só a homossexualidade é que dá, vamos dizer, uma âncora independente para as identidades de gênero. Mas enfim, então, por causa da, do modo como a sociedade pressupõe os valores sexuais, eles existem independente dela. Podemos falar, por exemplo, de leis de atração, e podemos até ver isso fora das comunidades humanas. Podemos pensar nisso como leis, né, naturais que vemos, por exemplo, na biologia, entre outros animais, e até tirar metáforas físicas sobre isso, e ver isso acontecendo, por exemplo, na gravidade, né, uma metáfora clássica para explicar a queda dos corpos, é dizer que eles estão se aproximando porque eles se amam, né? Porque eles se desejam. Então, com isso, nós temos essa possibilidade de ver que o sexo não é só bom enquanto algo subjetivo, não é só um bem comunitário, é também, vamos dizer, um bem objetivo, independente das comunidades, talvez até um bem cósmico, né? E com isso, nós conseguimos fazer daí uma ponte mais tranquila entre o sexo enquanto um bem para o indivíduo que quer realizar suas capacidades cognitivas e como algo que pode até nos ligar com os deuses, né, que seriam as origens do cosmos e as origens dessas leis. E espero que isso tenha tornado a conexão entre entre nós e os deuses no sexo mais claro,
E a sequência natural desse vídeo seria o que eu já fiz, que é aquele sexo além da lei, né? Porque lá eu discuti justamente como a conexão com os deuses mostra que tem algo além das leis da atração, além das leis do amor. Né? E é isso. Espero que isso tenha ajudado. Um abraço.